Você sabe exatamente quanto custou cada entrega sua no dia de ontem? Mas eu não estou falando de custo de frete, não. Eu estou falando de custo real. Quanto custou o KM rodado? Quanto custou o combustível? Quanto custou o pneu? Quanto custou a reentrega? Quanto custou a avaria? Isso tudo impacta diretamente no seu EBITDA. E agora que o subsídio do diesel vai acabar, e aí, meu amigo, vai subir na bomba o valor. Como que fica a sua logística? A sua operação está preparada para esse custo extra? Se você não me conhece ainda, eu sou Fabrício Santos, mais de 20 anos de logística, e pode ter certeza, se você é do atacado distribuidor, alguma coisa que você está usando aí passou pela minha mão na criação. Agora é um papo de gestor para gestor, porque nós não estamos aqui para falar mais do mesmo, nós estamos aqui para falar de EBITDA, de PIB, de custo logístico Brasil. Vamos falar do que interessa realmente? Então, já para começar com o pé na porta, você sabe hoje qual o percentual de custo logístico tem as operações hoje no Brasil? Só para você ter uma noção, o custo logístico hoje representa 15,5% do PIB brasileiro. Para você ver o tanto que o nosso é irreal, hoje nos Estados Unidos é 8,8%, menos de 10%. Cada ponto percentual a mais é dinheiro saindo diretamente do seu bolso, porque o custo logístico é um custo direto. Trocando em miúdos, ele impacta diretamente no seu EBITDA. Para a gente entender por que o custo logístico do Brasil é tão alto, a gente tem que voltar um tempinho atrás, lá na época do Juscelino Kubitschek, quando a gente escolheu o modal rodoviário. Para fazer 50 anos em 5, ele investiu pesado em rodovias. Enquanto quando você olha para as outras operações mundiais, elas têm muita parte de ferrovias e fluviais. E seguindo nesse caminho, a gente acabou criando o jeitinho brasileiro de se fazer logística. E com esse jeitinho brasileiro que nós criamos, a gente se acostumou a pagar caro na logística e falar assim, tá tudo bem, é um mal necessário. E se você me conhece, você sabe que eu passei por muitas operações. E nós aprendemos aqui que tem jeito de fazer diferente. E aqui na Mais Dados, nós desenvolvemos algumas coisas para te ajudar a ser mais eficiente. Mas antes de te apresentar, eu preciso te falar quais são os maiores gargalos das operações hoje no Brasil. Como eu te falei anteriormente, logística é um custo direto e muitas vezes ele fica invisível dentro do EBITDA. Cada centavo desperdiçado, com caminhão parado, rota errada, devolução de cliente, isso sai lá na última linha do seu resultado. Nas suas reuniões de resultado, você faz de forma separada a apresentação do custo logístico? Outra coisa que impacta muito na operação é fazer logística no escuro, sem indicadores ou muitas vezes até no Excel com dados que já estão ultrapassados. Basicamente, o gestor tira o relatório, exporta para o Excel, cruza com outras informações, espera alguns dias para chegar o resultado do resto das informações e a hora que você vê, a janela de decisão já acabou. Um outro ponto que tem complicado bastante as operações também é a crise de mão de obra operacional. Quando eu comecei na logística, nossa, contratar força bruta era muito fácil. Hoje em dia, é um Deus nos acuda. O gestor logístico que me falar que tá fácil contratar, me passa a fórmula que eu quero contar para os meus outros amigos. Hoje em dia, tem um alto nível de rotatividade, um baixo nível de instrução e ainda ninguém respeita ninguém. A hierarquia não tem valor nenhum para esse pessoal. E quem dirá os processos? Hoje em dia tá difícil achar aquele pessoal de antigamente que vestia camisa, né? E detalhe, quando troca o sistema ou ele dá pau, aí é um Deus nos acuda. Ninguém sabe para onde corre, o galpão para. E o tanto que tá difícil replicar os processos desse pessoal novo. É o tempo inteiro trocando de gente, então o tempo inteiro tendo que retreinar, para todo mundo para treinar. O desperdício de tempo é muito grande. E aí, gente, vamos falar de um negócio que aí é muito dolorido. A falta de integração dos sistemas. Ah, meu Deus, é um Deus nos acuda. Se você já acha que é difícil, o financeiro, falar com contas a pagar, falar com a logística e tudo, imagina tentar fazer os seus sistemas logísticos conversar um com o outro. Por mais que tenha
o seu RP lá no meio, tentando, levando porrada de tudo quanto é lado, tentando integrar as coisas, mas quando você vai olhar, cada um pro seu lado, parece aqueles setores que não gostam um do outro. Outro ponto, que é um problema seríssimo dentro da operação, e que gestor já está de olho, hein? A variação incontrolável do diesel. Do produtor ao consumidor final, tudo passa pelo setor rodoviário. E todo mundo sente esse peso. Cada alteração geopolítica corrói cada vez mais a margem da sua empresa. E o pior, não tem aviso, não tem jeito de você planejar. É de uma hora para outra, aconteceu. Você viu o diesel agora, né? O que aconteceu? E o pior, quem me conhece sabe o que eu falo. E o estoque, que é o seu cofre? O dinheiro fica parado lá e muitas vezes até vence o produto e tem que jogar o dinheiro fora. Ruptura é o pior tipo de logística que pode acontecer, porque você já teve o custo do vendedor ir lá fazer a venda e a logística não deu conta de atender. Isso é perder dinheiro em alta escala, sem contar o que tanto isso gera de clientes insatisfeitos. E esses dois são extremos que custam caro. E sem isso, o gestor de logística trabalha no escuro. E a insatisfação do cliente, todo mundo sabe, é um efeito em cascata, porque a entrega chega fora do prazo, o cliente reclama, o vendedor perde tempo apagando incêndio, a reputação da sua empresa cai. E para renovar, como é que fica? Tudo isso começa numa simples rota que um filho de Deus não monitorou. E é por isso que eu falo, o ambiente logístico é difícil para todo mundo no Brasil. O que diferencia é quem tem dados para decidir, porque gestor amador vai tratar na improvisação. Mas agora, com esses 20 anos de estrada que eu tenho, eu posso te garantir uma coisa: gestor de verdade não perde tempo nem dinheiro. Até porque 65% das cargas do Brasil são do modelo rodoviário, movimentando mais de 443 bilhões de reais. Então, com base nisso, você toma suas decisões hoje com dados ou no achismo? Me fala aqui, gestor. Quantas vezes já te chegaram e te perguntaram qual é o custo logístico daquela empresa? Ou quanto custou para a gente entregar aquele produto naquele cliente? Ou pior, que todo mundo vai no achismo. Qual a minha melhor rota? Qual a minha rota mais lucrativa? Qual o meu pedido mais lucrativo eu tive? Qual o meu melhor cliente? Qual o meu melhor separador? Qual o meu melhor motorista? Tá na hora de vender meu caminhão? Quantas perguntas a gente pode fazer que muitas das vezes a gente vai só no achismo? Pensa comigo, às vezes o cara que separa mais não é o melhor separador. Por quê? Porque ele tem o maior índice de troca de mercadoria. Ou, às vezes o motorista mais rápido não é o melhor. Por quê? Porque o índice de avaria dele é muito alto dentro das rotas dele. Então, como você chega nessas decisões hoje dentro da sua operação? Quem nunca foi andar pelo seu galpão e encontrou 2, 3, 4 separador na rodinha de braço cruzado conversando? E você foi lá perguntar para eles: acabou o serviço? Não, eles falam assim: acabou a mercadoria no picking. Por quê? Porque seu picking está mal dimensionado. Se te chegar hoje e te perguntar, gestor, quanto custa o metro quadrado do seu galpão? Você sabe fazer essa conta? Quanto custa o metro cúbico transportado dentro da sua operação? Você já pensou em fazer essa conta? Isso são coisas que são imprescindíveis hoje para o seu negócio. Porque se você tem, por exemplo, uma carga que ela está muito pesada, mas pouco volumosa, você tem que adaptar a sua operação para isso. Você tem que adaptar o veículo para adequar a carga. Ou então, você tem que ser um gestor inteligente, ter essas informações na mão e fazer o quê? Comercial. Precisamos mudar o estilo de venda naquela rota. Isso é ser gestor de logística. É apontar onde estão os problemas e trazer para a realidade para aumentar o seu lucro dentro da logística. Você já pensou sobre lucratividade do pedido? Você vai falar assim: mas eu sou de logística, por que eu preciso pensar na lucratividade de pedido? Porque é a lucratividade do pedido que vai te mostrar como que está a sua lucratividade do galpão.
como que está o seu KM rodado, quanto que está o seu metro cúbico transportado. Se você não tem essas informações, você não está sendo gerente de logística, você está sendo simplesmente um acompanhador de operação. E isso pode muito bem custar o futuro da sua operação ou até mesmo o seu futuro dentro dessa operação. Quando o Marcos me convidou para vir para Mais Dados e eu cheguei aqui, quando eu conheci a equipe, fui vendo toda a capacidade da equipe e tudo, eu falei assim, agora juntou a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque aqui a gente teve tecnologia para poder integrar, para tirar o retrabalho. A gente teve tecnologia para criar os KPIs do jeito que a operação precisa entender. Conseguir criar a inteligência artificial especialista em atacado distribuidor e especialista no seu banco de dados. É isso que é o Mais Logística. É a integração de toda a sua logística junto com a IA especialista na sua operação logística. Muitos se enganam achando que a gente criou o Mais Logística para substituir alguma ferramenta de logística que você já usava. A gente não criou ele para isso. A gente criou ele como um intercessor, porque a gente entende que tem muitas operações boas com muitos sistemas bons sendo tocados, mas eles não falavam entre si. E o pior de tudo, ainda não tinha um sistema para dar as respostas que o decisor precisava tomar. Tudo dependia do feeling, tudo dependia do achismo. Então o Mais Logística vem para tirar o achismo de dentro da sua operação e trazer dados reais com a IA que vai ajudar você a ir aonde você nunca pensou que a sua logística podia chegar. Gestor de verdade não acha nada, ele tem certeza e o Mais Logística ajuda ele a chegar nesse caminho. E se você viu que isso que eu te falei aqui durante esse momento ou em algum outro vídeo que você viu serve para a sua operação, eu vou ter o prazer de te apresentar essa plataforma que vai resolver os problemas da sua operação. Entre em contato com a gente e eu vou apresentar para você o Mais Logística, a solução dos problemas da sua operação. Mais Logística, simplificando o que movimenta o Brasil.